Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio nós temos de estar na casa de Deus, louvando ao Senhor, contribuindo também. A promoção do Richardson foi um dia só, nossa campanha dos R$2 continua, e se Deus quiser, nós continuaremos a ser abençoados. Gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia nesta noite no Evangelho de João, o capítulo 2. João, o capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 a 12. João 2, de 1 a 12. Um texto bastante conhecido que relata o primeiro milagre realizado por Jesus. Nós vemos ao longo dos evangelhos que Jesus realizou uma série de milagres, e o primeiro deles foi justamente este registrado aqui no Evangelho de João, o capítulo 2, versículos de 1 a 12. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu gostaria de compartilhar o tema da nossa fala nesta noite. Quando Jesus está presente. Quando Jesus está presente. João capítulo 2, texto diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então a sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Nós vamos falar com o Senhor mais uma vez. Deus amado, santifica-nos na verdade, Pai. A Tua palavra é a verdade. Nós te pedimos que o Senhor nos permita ouvir a Tua voz, falando fundo aos nossos corações, que nós possamos discernir a Tua vontade para as nossas vidas e saiamos daqui encorajados e alimentados pelo Senhor, dispostos a tê-lo presente em nossas vidas a todo momento, Pai. Que somente o Senhor tenha voz neste local, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para compreendermos as insondáveis maravilhas da Tua lei, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus está presente.
A história é verdadeira e foi noticiada há alguns anos em alguns poucos jornais no interior do Reino Unido. A notícia foi a seguinte: um casal completou 40 anos de vida conjugal e decidiram então fazer uma viagem percorrendo o Reino Unido, passeando. Os dois aposentados já queriam comemorar e celebrar os seus 40 anos de casamento e decidiram pegar a estrada então. O passeio corria muito bem, eles estavam aproveitando a viagem, quando de repente o carro teve um problema. O pneu furou. O marido então cuidou para que eles chegassem até a oficina mais próxima, a borracharia mais próxima, e ali eles trocaram, fizeram os reparos no carro, estavam prontos para continuar a sua viagem. O marido entrou no carro, deu a partida e saiu dirigindo. Mas ele não se deu conta de uma coisa: a sua esposa ficou na oficina. Ele dirigiu por cerca de 40 quilômetros até chegar à próxima cidade. A sua esposa estava na oficina. Chegando nessa cidade, a 40 quilômetros de distância mais ou menos, ele perguntou: esposa, você vai querer parar onde? E quando a resposta não veio, ele se virou para trás para procurar a sua esposa e percebeu o que ele havia feito. Havia esquecido a sua esposa lá na borracharia. A esposa ficou tão indignada que ela resolveu procurar um jornal para noticiar isso que lhe havia acontecido. Sem dúvida alguma, quando nós ouvimos essa história, nós podemos tirar algumas lições sobre relacionamento, sobre vida conjugal. Mas o que me chamou a atenção quando eu ouvi essa reportagem foi o seguinte: será que nós percebemos Jesus na nossa vida? Você percebe que Jesus está na sua vida? Ou não faz diferença se Ele está ou não? E você tem seguido a sua caminhada, 40 quilômetros, 40 anos, não importa o tempo e a distância, mas tem seguido a sua caminhada, a sua vida, sem que Jesus esteja presente com você. Ter a esposa fora do carro é um problema terrível. Eu não imagino tanto que aquele homem ouviu depois. Mas não ter Jesus na própria vida, não contar com a presença do Senhor, é algo infinitamente pior. É algo infinitamente mais danoso e desastroso. A presença de Jesus na vida de uma pessoa faz toda a diferença. E é exatamente isso que este texto que nós lemos, Evangelho de João, o primeiro milagre realizado por Jesus, vem nos ensinar. Esse texto que nós lemos deixa claro para nós que a presença de Jesus faz toda a diferença. Quem vive com Jesus, vive de uma maneira completamente diferente daquele que não conta com a presença do Senhor. Em pelo menos 3 aspectos. A presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida, em pelo menos 3 aspectos, que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Em primeiro lugar, quando Jesus está presente, sempre há uma saída. A primeira verdade que esse texto deixa claro para nós é: quando Jesus está presente, sempre há uma saída. Sempre há esperança. O dono dessa festa viveu uma situação extremamente delicada, aparentemente sem saída. No meio da festa de casamento,
acabou a bebida. Imagine comigo a cena, a casa cheia de convidados. Alguns deles tinham vindo de longe, tinham viajado por alguns dias para participar daquela celebração, para participar daquela cerimônia, que não durava tanto quanto as nossas festas hoje. As nossas festas hoje duram algumas horas. Uma festa de casamento naquele tempo podia durar uma semana, vários dias. E de repente, no meio da festa, no meio de uma grande festa, acaba a bebida. O vinho falta. O dono da festa, o anfitrião, o responsável pela festa, era esperado dele que ele organizasse tudo de tal forma que ninguém tivesse falta de nada. E, na verdade, deixar faltar alguma coisa na festa era motivo de vergonha, era motivo de desonra. Não tem nada de simbólico ou místico por trás da falta do vinho. É uma situação bastante. Está todo mundo aqui, os convidados já chegaram, os convidados estão na expectativa, acabou o vinho, o que fazer? O que normalmente seria uma situação sem saída, o que normalmente seria uma situação insolúvel, que traria desonra para a família, que traria desonra para o dono da casa, teve um resultado completamente diferente, porque Jesus estava presente. Jesus estava presente e isso fez toda a diferença. Isso mudou o resultado. A presença de Jesus trouxe esperança, trouxe saída. Jesus ordenou que talhas, que recipientes de pedra fossem enchidos com água e depois levados ao responsável pela festa. O que aparentemente seria uma situação sem saída, teve um resultado completamente diferente, porque Jesus estava na festa. E quando o responsável pela festa provou aquilo, ele viu que era vinho. Ele viu que havia acontecido algo, sem que ninguém soubesse como, em algum momento entre o encher das talhas e o levar até o mestre da festa, até o responsável pela festa, aconteceu um milagre. A saída veio, porque Jesus estava presente. Essa é a grande realidade que Cristo nos convida a experimentar, que Cristo te convida a experimentar. Quando Ele está presente na sua vida, sempre vai haver uma saída. Quando Ele está presente na sua vida, sempre vai haver esperança. Mesmo aquilo que parece não ter mais jeito, aquilo que parece não ter mais solução, não ter mais possibilidade de conserto, não ter mais possibilidade de restauração, sempre vai encontrar solução. Relacionamentos aparentemente irrecuperáveis encontram uma saída. Vidas que aparentemente não têm mais jeito encontram restauração. Filhos que aparentemente não têm mais recuperação encontram restauração, porque quando Cristo está presente, sempre há uma saída. Os evangelhos e toda a Bíblia deixam muito claro isso. Quantas vezes Jesus não foi interpelado por alguém enfermo, desenganado já pelos médicos, e aquela pessoa, aparentemente sem esperança, encontrou uma saída. Quantas vezes Jesus não passou por pessoas endemoniadas, rejeitadas pela população, rejeitadas pelo povo, aparentemente dadas como irrecuperáveis, mas essas pessoas encontraram uma saída.
Quantas vezes Jesus não passou por pessoas que haviam morrido, aparentemente nada mais podia ser feito, mas Jesus trouxe esperança. É isso que Jesus faz quando Ele está presente. Ele traz esperança, Ele aponta uma saída. É isso que Jesus faz na tua vida, e pode fazer e quer fazer. Se Ele estiver presente na tua casa, se Ele estiver presente na sua vida, sempre vai haver uma saída. Sempre vai haver uma saída. Ele é capaz de pegar aquilo que aos olhos humanos não tem mais jeito, e das cinzas fazer algo novo. É isso que acontece quando Jesus está presente. Quando Ele está na nossa vida, sempre vai haver esperança. E glória a Deus por isso. Mas o texto não apresenta apenas esta verdade com relação à presença de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 2, vai além para deixar muito claro para nós que quando Jesus está presente, sempre há abundância. Quando Jesus está presente, sempre há plenitude. O dono da festa estava enfrentando uma situação muito delicada. Falta de bebida para as pessoas. Seja por erro de cálculo, seja pelo motivo que fosse, um fato era claro: não havia o bastante. Faltava para as pessoas. Ele estava vivendo uma situação de escassez naquela festa. Mas Jesus estava presente. E quando Ele está presente, sempre há abundância. A orientação, a ordem de Jesus foi muito clara. Ele disse para as pessoas: olha, peguem aqueles jarros, aqueles vasos de pedra e encham de água. O texto é muito explícito ao dizer que eram vasos cerimoniais. O versículo 6 diz: perto dali havia 6 talhas de pedra usadas para as purificações dos judeus. Não eram vasos, não eram recipientes para se guardar bebida. Eram vasos que armazenavam água, usados em rituais de purificação. Isso é significativo porque vaso usado para guardar bebida tinha um tamanho, tinha uma capacidade. Mas os vasos usados para guardar água para purificação eram muito maiores. Nesses vasos, em cada um deles cabia entre 80 e 120 litros. Eram 6 desses vasos. Jesus, então, ordena que esses vasos sejam enchidos de água, e essa quantidade de água se transforma em vinho. No final das contas, de 80 a 120 litros por vaso, em 6 vasos, daria mais do que o suficiente para durar até o fim da festa e além. Em outras palavras, Jesus fez brotar em abundância naquela festa. Jesus fez brotar mais do que o suficiente naquela festa. E é isso que sempre acontece quando Jesus está presente. Quando Ele está presente, sempre há abundância. Aquilo que parece pouco, Ele faz aumentar. Aquilo que parece pequeno, Ele faz crescer. Aquilo que parece que já não existe mais, Ele faz multiplicar. Quando Jesus está presente, sempre há abundância. Aquilo que aos seus olhos parece pouco, parece pequeno, parece insuficiente, parece que não vai dar conta, que não vai ser o bastante. Se Jesus estiver presente, vai ter abundância. Na tua vida, vai ter abundância se Jesus estiver presente. Na tua casa,
vai ter abundância se Jesus estiver presente. Ele é Deus de fartura, Ele é Deus de plenitude, Ele é Deus que faz muito além daquilo que nós podemos pedir, ou até mesmo pensar e imaginar. Isso fica muito evidente para nós quando nós nos lembramos de um outro milagre que Ele realizou, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. O texto relata para nós que havia 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se nós somarmos tudo, podemos estimar uma multidão de 20.000 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos para 20.000 pessoas, situação de escassez, situação de falta, não vai ser o bastante, não vai dar conta. Mas Jesus estava presente, de modo que Ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes, e o texto nos relata que ao final da multiplicação, todos comeram, se saciaram, ficaram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos cheios de pão. E isso sempre vai acontecer quando Jesus estiver presente. Vai haver abundância, vai haver plenitude, vai haver fartura. O amor que parece que não existe mais dentro da tua casa, Deus pode fazer e transformar em abundância, se Cristo estiver presente. A paz no seu lar que parece não existir mais, Deus pode transformar em abundância, se Cristo estiver presente. A vida que parece não dar conta, pode ser transformada em plenitude, se Cristo estiver presente. Afinal de contas, foi Ele mesmo que disse que veio para que nós tenhamos vida e a tivéssemos em abundância. É isso que sempre acontece quando Cristo está presente. A abundância e plenitude. E glória a Deus por isso também. Mas o texto vai adiante e nos apresenta ainda um terceiro motivo, uma terceira verdade com relação à presença de Cristo. Quando Cristo está presente, não apenas há sempre uma saída, quando Cristo está presente, não apenas há abundância e plenitude, mas quando Cristo está presente, há sempre o melhor. Quando Cristo está presente, há sempre o melhor. É exatamente isso que o pessoal lá naquela festa viveu. Acabou o vinho, eles foram direto até Jesus. Jesus deu a ordem: encham as talhas de pedra com água e levem ao mestre, ao responsável pela festa. E assim eles fizeram. Quando o responsável pela festa provou o conteúdo daquelas talhas, ele disse: geralmente as pessoas guardam ou oferecem primeiro o melhor vinho, para o pessoal beber e provar e ver que a festa é de qualidade. Mas depois que está todo mundo já um pouco passado, coloca um vinhozinho de segunda qualidade, coloca uma bebida que o pessoal não vai mais se importar, no contexto da época, evidentemente. Mas o que vocês fizeram eu não estou entendendo, porque vocês não ofereceram primeiro o melhor vinho. Vocês ofereceram o vinho de segunda categoria, de segunda qualidade, e guardaram o melhor vinho até agora. Quando Jesus está presente, sempre há o melhor. Se Jesus estiver presente na sua vida, ela vai ser a melhor vida possível e imaginável. Isso não quer dizer que você vai
ser rico, que você vai ter todos os diplomas, vai ter todas as posses, tudo o que você quiser. Mas isso necessariamente significa dizer que se Jesus estiver na sua vida, não importa se você tem riqueza ou não, não importa se você tem a formação que você queria ou não, não importa se você tem as posses que você queria ou não, vai ser a melhor vida possível. E o que vai fazer diferença, o que vai tornar a sua vida a melhor possível, é a presença de Cristo. Porque quando Cristo está presente, há sempre o melhor. Aquele pessoal experimentou da melhor bebida por um único motivo, porque Cristo estava lá. Se Cristo não estivesse lá, ou eles ficariam sem bebida, ou o dono da festa ia se virar e ia arrumar uma bebida de categoria idêntica à inferior. Mas pelo fato de Jesus estar lá, eles experimentaram algo muito melhor, experimentaram algo muito superior, algo que estava infinitamente além. E isso sempre acontece quando Jesus está presente. Quando Ele está presente na nossa casa, na nossa vida, há sempre o melhor. Mas há duas verdades finais que precisam ser expostas para que cada um de nós avalie a nossa própria vida. E nós vejamos de fato, e entendamos, e avaliemos se Cristo de fato está agindo e vai agir na nossa vida. Há duas condições necessárias para que experimentemos o melhor de Deus, em abundância, a esperança de uma saída no Senhor. Em primeiro lugar, é evidente, Cristo precisa estar presente na sua vida. E a pergunta que eu te faço, querido amigo, querida amiga, é: Cristo está presente na sua vida? O que aconteceu aqui só aconteceu por um motivo, por causa do que está no versículo 2. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Jesus havia sido convidado para estar presente lá. O pessoal daquela festa só experimentou esperança, abundância e o melhor do Senhor por um motivo. Porque Jesus havia sido convidado para estar presente. E a pergunta que eu te faço é: você já convidou Jesus para estar presente na sua vida? Você já convidou Jesus para entrar na sua casa e caminhar com você, e estar sempre próximo de você? Ou você nunca se deu conta disso? Talvez esteja como aquele esposo dirigindo há tanto tempo, caminhando há tanto tempo, sem se dar conta de que a pessoa mais importante não está presente. Para que tudo isso acontecesse, antes de tudo foi necessário que Jesus tivesse sido convidado a estar presente. Mas há ainda uma segunda verdade, uma segunda condição. Talvez você já tenha convidado Jesus a estar presente na sua vida, mas não está disposto a obedecê-lo. Essa foi a segunda condição necessária para que tudo isso acontecesse, para que o primeiro milagre se realizasse. Jesus precisou ter sido convidado a estar presente, e quando as pessoas começaram a falar: olha, acabou a bebida, acabou a bebida, a mãe de Jesus disse: façam tudo o que ele vos disser, obedeçam ao que Jesus mandar.
Acatem a orientação e a ordem de Jesus. Se as pessoas não tivessem obedecido, se Jesus tivesse falado, Jesus presente ali, tivesse falado, olha, encham essas 6 talhas de pedra, e as pessoas não tivessem obedecido, nada disso teria acontecido. Se Jesus tivesse falado, encham de água e levem até o responsável pela festa, mas as pessoas tivessem duvidado, que ordem esquisita, a gente quer vinho, a gente não quer água, não vamos fazer isso não, vamos procurar outra solução. Se as pessoas não tivessem obedecido a Jesus, nada disso teria acontecido. Quando Jesus está presente, há sempre uma saída, há sempre abundância, há sempre o melhor. Mas para que isso se realize de fato, para que isso seja verdade na tua vida e na tua casa, é necessário, antes de tudo, que você convide Jesus a estar presente na sua vida. E depois de convidá-lo a estar presente, é absolutamente necessário que você faça tudo o que Ele te mandar fazer. Que você se submeta ao Senhor Jesus. Que você viva não sob o seu próprio direcionamento, mas sob o direcionamento daquele que te apresenta uma saída, que tem abundância para você e que tem sempre o melhor a oferecer na sua vida.